Hoje não está escrito o 10º mandamento na nossa jornada para melhor entender os mandamentos de Deus. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. A nossa jornada aos 10 mandamentos, que iniciou há um tempo atrás, está chegando ao final hoje, a nós estudarmos o 10º mandamento. E para nos ajudar, nós temos os nossos convidados. O senhor já conhece o Dr. Tim. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Tim. Muito prazer. E o nosso convidado especial, o pastor Jimmy Cardoso, de Washington, D.C. Prazer estar aqui com você. Obrigado, pastor Jimmy. Quem sabe, para o benefício aos telespectadores, o senhor podia nos explicar, dizer um pouquinho com respeito onde você nasceu e onde você está trabalhando como pastor hoje. Muito bem, eu nasci na cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Nossa família recebeu a mensagem adventista no meados do século passado e a gente cresceu naquela cidade, estudamos em São Paulo, inclusive fui aluno, discípulo do Dr. Tim. Oh, que bom. E no começo da década de 90 nós imigramos para os Estados Unidos. Tivemos o desejo de continuar nossos estudos na Andrews University, mas por decorrência de um acidente de carro, eu acabei ficando no sul da Flórida. E ali Deus ajudou a gente a mudar os planos e acabei estabelecendo uma comunidade, uma igreja, pela graça de Deus. E aí fui convidado a trabalhar na divisão norte-americana, né? E atualmente estou há um ano na cidade de Washington, D.C., sendo pastor da igreja Capital Brazilian Temple, que é uma igreja de imigrantes, e também já tem a segunda geração de pessoas, né, que nasceram aqui na América, e estamos assim podendo servir a Deus, edificando uma comunidade, preparando espiritualmente essa comunidade para a volta de Jesus. Que bênção, que bom. Tem aquele ditado, né, Deus escreve direito por linhas tortas, né, então um acidente que veio meio não esperado, né, que Deus conseguiu usar a sua vida para erguer uma igreja lá em Fort Lauderdale e agora trabalhando lá em Washington. Que bênção. Deus nos deu muitos privilégios em tudo isso, né? Eu pude participar na plantação de cerca de 20 congregações ao redor dos Estados Unidos, de uma maneira direta ou indireta. E, por conseguinte, Deus também permitiu a gente estudar e esse próximo ano a gente conclui o doutorado em ministério, que era um sonho inicial, e Deus, no decorrer do tempo, permitiu que a gente... mas, acima de tudo, a gente vê a mão de Deus guiando, né? A minha família, sou casado com a Ruth Cardoso, temos 4 filhos, e esperamos que a nossa família continue sendo sempre unida para servir melhor o Senhor e as pessoas. Que tal, doutor? O aluno até que... Sabe que o Dr. George Knight, que foi meu orientador de tese, ele dizia que o bom professor é aquele que faz com que seus alunos o superem, né? Bem, nós estamos hoje estudando o 10º mandamento, Êxodo 20, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Quem sabe seria bom começar com uma definição, quem sabe, de o que é cobiçar. O que é cobiça? Para ser sincero, às vezes meu vizinho compra um carro novo e eu olho e vejo, oh, que carro bonito. Eu gostaria de ter um carro novo assim, mas eu não tenho condições. Será que isso é cobiçar? Veja, eu creio que esse texto, ou seja, o 10º mandamento, está muito próximo do que é mencionado no verso 15, não furtarás. Furtarás é mais uma ação que alguém comete.
Mas aqui o mandamento é aprofundado no sentido de a própria atitude que poderia levar a furtar é condenada. Não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha a intenção de furtar, mas toda vez que a pessoa deseja algo que não lhe pertence. Eu creio que o ideal na vida de poder crescer e atingir outras, vamos supor, outros patamares, como você mesmo mencionou aqui, o seu desejo de continuar estudando é muito bom. Você desejava isso enquanto você ainda não tinha. Então, eu creio que o mandamento não tolhe o idealismo na vida. Eu creio que nós devemos nos autossuperar e procurar sempre melhorar mais. Agora, a dificuldade é quando eu começo a ter inveja daquilo que não me pertence e eu não tenho condições de alcançar. Uma coisa é o que eu posso alcançar e aquilo que eu não posso. É lógico que existe uma diferença entre você admirar algo, que pode ser até o carro do seu vizinho, ou até a carreira de alguém, e você desejar aquilo para si, no lugar do outro. Ou seja, de todos os 10 mandamentos, o 10º mandamento é o que trabalha com o seu interior, com o seu coração. Certo. É no sentido de você desejar, de querer tomar posse, de administrar dentro do seu coração, ou arquitetar dentro do seu coração, uma maneira de conseguir o que o outro tem. Ou seja, ele extrapola o lado da admiração. Ele deseja a ambição negativa. Ou seja, ele não vai medir esforços para adquirir aquilo que é do outro. Né? Então, a cobiça, vamos dizer, é a raiz de todos os pecados, em certo sentido, porque ela aloja no seu coração, o pressuposto dela é o desejo ambicioso, errado, relacionado com as coisas ou com as pessoas. Há um pensamento que eu gosto muito que diz o seguinte: chorar com os que choram é muito fácil, mas sorrir com os que sorriem é difícil. Quer dizer, quando uma pessoa da qual eu não deveria, mas vamos supor, eu sinto inveja, o que é uma pessoa com a qual a pessoa acaba competindo, ele está numa desgraça, não é difícil ir lá e consolá-lo e dizer, puxa, que Deus te ajude a sair dessa situação difícil. Mas quando eu estou mais ou menos estacionado e ele está indo bem, é muito difícil eu me alegrar com o êxito dele. Eu creio que um dos aspectos mais difíceis é imitar o exemplo de João Batista. Dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso não é humano. Isso é divino. Mais uma vez vai contra a nossa natureza. Lógico. Né? Eu encontrei na Bíblia uma coisa muito interessante sobre a cobiça. Ao pesquisar a palavra de Deus, descobri 7 frutos que são gerados da cobiça. Interessante. Por exemplo, um deles é a opressão. A cobiça gera uma maneira para tomar do outro. O furto, que o senhor mencionou, que é inclusive a transgressão do próximo mandamento, né? A desobediência à vontade de Deus, o roubo, maldade, falta de escrúpulos e a zombaria. Aqui existe uma série de versos de Gênesis, em Josué, em Samuel, em Reis, em Lucas, que esses pecados, vamos dizer, eles estão relacionados diretamente com a cobiça, ela sendo assim a promotora no interior do coração humano para que isso desencadeie. É diferente do elogio honesto, vamos dizer, ou do você se alegrar, ou você admirar algo relacionado até com outras pessoas. Deus, em sua sabedoria, já sabia se a cobiça começar a gerar no coração, é óbvio que pode ter a tendência de produzir esses atos negativos. Não é Paulo que diz que nós devemos nos ficar satisfeitos em qualquer condição, né? Sempre satisfeitos em qualquer condição que nós nos encontramos. E quem sabe a cobiça indica que o que Deus tem nos dado, nós não estamos satisfeitos com isso que Deus nos deu. Na realidade, a falta de receber amor, de compreender amor, nos dá uma autoimagem, uma autoestima frágil. E isso desencadeia uma atitude de vida cobiçosa, que gera inveja, que gera o desejo de ser outra pessoa, de de imitar outro, enfim, traz consequências muito negativas na vida humana. Pessoas seguras de si mesmo
pela graça de Deus, logicamente, não pelo humanismo que gera uma falsa segurança, elas não têm muita dificuldade com esse mandamento, mas pessoas inseguras, elas sempre acham que alguém pode tirar ou que precisam ter mais e a situação começa a complicar. Agora é interessante que o mandamento fala em duas coisas, propriedades. Eu ia perguntar isso, por que o mandamento não diz apenas não cobiça? Como é que seria então? Não cobiçarás. Por que tem que designar a casa, a mulher, o servo, o boi, o jumento e depois no final qualquer coisa? Por que tem que separar, dar essas classificações de cobiça? Os mandamentos foram sempre enunciados de uma forma a atingir exatamente a nós em nossa realidade. Ao povo de Israel naquela época, na realidade em que eles viviam, e a nós, na nossa realidade. Talvez nós não tenhamos aqui servos, porque em certo sentido eles viviam numa sociedade onde a escravidão existia, mas nós temos pessoas que estão sob nossa autoridade de alguma forma, pode ser em casa os filhos, pode ser os funcionários da empresa na qual eu coordeno. Então ele tem uma aplicabilidade universal, não é simplesmente para aquela época, mas nós temos duas grandes classificações, propriedades, imóveis ou bens em si, e pessoas também que estão sobre a nossa jurisdição, que são atingidos ali. Sem dúvida. Inclusive, há um comparativo interessante, tanto o quarto mandamento quanto o 10º, Deus faz menção a essas sete coisas, né? Ele faz menção, primeiramente, à casa do próximo, não cobiçar, nem a mulher do próximo. Ou seja, quando a gente começa a olhar para o outro e desejar o que o outro tem, invejar a vida do outro, nós estamos dando um passo extremamente perigoso, porque todos os outros mandamentos estão relacionados no 10º, nesse aspecto, porque isso arquitetado no coração humano. Veja quando Jesus disse lá no Sermão do Monte sobre a transgressão dos mandamentos, os antigos interpretavam somente ao pé da letra da lei. Exato. Ele diz assim, mas se os teus olhos cobiçar, se o teu coração desejar o mal, ali já está o adultério, ali já está o roubo, ali já está o assassinato. Então, por quê? Porque já o próximo 10º mandamento já nos dizia isso aqui. Ele envolve desde a família, a casa do indivíduo, até as coisas da pessoa. Então, assim como o sábado tem 7 áreas que ele fala, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro. Mesma coisa no 10º. Nem o teu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do próximo. Ou seja, nem o gado, aquilo que é o seu trabalho, nem aquilo que mantém o trabalho, que era o jumento, que era o instrumento para arar a terra. Ou seja, o mandamento ele é totalmente abrangente. Deus quer preservar a vida. E para preservar a vida é preciso que o nosso coração esteja bem guiado, bem direcionado por Ele. Porque se cobiçar, se isso gerar no coração, não seria tão difícil matar para conseguir, roubar para conseguir, mentir, entendeu? Então, todos esses outros mandamentos podem gerar dessa condição do coração, né? E a obsessão pode chegar a um ponto de eu acabar transgredindo o primeiro mandamento, no sentido, não terás outros deuses diante de mim. A minha obsessão por conseguir as coisas pode acabar ocupando o lugar de Deus. E muitas pessoas hoje estão vendendo a sua alma pela busca de bens e coisas. A nossa sociedade capitalista se caracteriza por uma coisa: gera as pseudo-necessidades e supre as necessidades, e aí tenta convencer você de que você não vai ser feliz enquanto você não tiver estas coisas ali. E quantas coisas dentro de casa nós temos que são secundárias, lógico, que não precisaria ter, mas porque a vizinha tem, o vizinho tem ali, outra pessoa, então eu também tenho que ter, eu não posso ficar para trás. É interessante que no paradigma anterior, quem dizia o que deveria ser comprado dentro de casa é os pais. Mas a geração web, como se chama hoje, quem dita os paradigmas são os filhos. Então eles dizem, pai, nós temos que comprar um novo computador, temos que comprar um novo carro.
E se o pai consente, a poucos minutos ele diz, olha, já fiz uma cotação, há tantas opções que tem, a melhor compra é aquela ali. Você sempre quer ter o que os outros têm. Então, aquilo que para nós parece não ser cobiça, a própria sociedade capitalista na qual nós vivemos, ela promove isso. E as propagandas são mais ou menos isso. O outro tem, consequentemente você também tem que ter, ainda que não tenha condições. Jesus, ele lidou muito com isso. Eu vejo Jesus falando muitas vezes, tanto é que ele disse que não há compatibilidade entre o reino dos céus e Mamon. Por incrível que pareça, quando a palavra relacionada com cobiça no Antigo Testamento, ela está relacionada com Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do desejo, né? Jesus disse aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. Lucas 12. Capítulo 12, versículo 15. Ele falando sobre a parábola do homem rico, mas insensato. Por que insensato? Ele diz assim, capítulo 12 de São Lucas, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou cobiça, em outras versões. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, Jesus, ele tocou um pouco nesse assunto da cobiça, o desejo da alma de satisfação, de só buscar para si, que gera daí o egoísmo e outras coisas mais, né? Inclusive, quando você lê o estudo dos profetas do Antigo Testamento, você vê que a raiz da decadência econômica de várias nações, inclusive de Israel, esteve montada na cobiça. Os próprios profetas, por exemplo, Jeremias, no capítulo 6, verso 13, ele fala exatamente da situação social que Israel vivia, onde as pessoas só desejavam para si, cobiçando do próximo e arquitetando maneiras de conseguir, enfim, a decadência de muitas nações e até a nossa decadência econômica hoje, vitimada principalmente a partir de setembro do ano passado, nada mais é do que cobiça. Ao desejo pelo lucro fácil, imediato e sem limites. Interessante, né? A Israel queria um rei também, né? As outras nações têm reis. Por que nós? Entendeu? Nós queremos um rei também. E a nossa sociedade a nossa cultura pegou essa e está explorando isso. E tudo quanto nós vemos. Mais um exemplo aqui na Bíblia onde a sociedade entra em conflito com a vida cristã. Jesus diz completamente o oposto, né, do que nossa sociedade nos ensina. Bom, você tocou num ponto incrível, a tensão entre a cultura e o evangelho. Normalmente o evangelho, ele é anticultura. Você vai ver que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a cultura é chamada de mundo, ou seja, os valores antagônicos ao evangelho. Há elementos da cultura, logicamente, que nós podemos aceitar. Você não precisa viver com a pessoa da Idade Média hoje, no século XXI. Agora, nós temos dois modelos, praticamente, e um deles prevalece sobre o outro. A nossa sociedade, a nossa cultura hoje é essencialmente competitiva. Quando o evangelho ele é cooperativo. Agora, é lógico, se você tolhe o idealismo de uma pessoa, ela se anula praticamente. A grande questão é como manter o idealismo de uma pessoa e, ao mesmo tempo, ela desenvolver um espírito cooperativo, onde eu posso me alegrar com o êxito dos outros e não apenas com o meu. Mas os seres humanos hoje são transformados numa escada, praticamente, para que eu possa subir por cima deles ali. E nesse caso, se eu me comparo com os outros, e eu creio que há uma comparação sadia, na qual eu posso ver, eles estão se saindo bem, eu posso estimulá-los a também sair melhor, ou eu posso então inclusive tentar me superar em alguma coisa que eu não conheço o meu potencial. Mas a tendência natural, quando eu me comparo com os outros, de duas uma, ou eu fico frustrado porque eu estou aquém dos demais, ou eu me torno orgulhoso porque estou acima dos outros. E nós nenhuma dessas condições é boa, né? Pois é, e nós temos que chegar mais ou menos como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou.
compreender o que nós somos, né, o propósito de Deus para a nossa vida e nos aceitarmos, aqui em Tiago, no capítulo 4, Deus fala algo muito interessante sobre a cobiça que leva o nosso interior está em guerra, está com ausência de paz. Tiago capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 3, convida-nos a submeter-nos a Deus, que é o segredo para a gente ser vitorioso contra a cobiça, né? Ele fala, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos prazeres. Então, a cobiça, em certo sentido, ela também interfere até na nossa própria oração, porque a nossa própria oração se torna, vamos dizer, egoísta, pensando somente em nossas próprias ambições. Porque a maneira como a gente escolheu viver, a cobiça. Isso traz guerra, contendas, a comparação, aquilo que o Dr. Tim mencionou, o desejo de ter que o outro, de ser melhor que o outro, essa comparação, ela tem trazido muitas pessoas ao nível da depressão e outras situações crônicas na sociedade. Será que tem algum significado em Deus colocar esse mandamento no final? Que, quem sabe, para mim, quem sabe ocuparia o lugar do quinto. Por exemplo, se nós lidássemos no quinto mandamento com a condição do coração, então, depois não matarás, não, entendeu? Parece que tira uma ordem mais lógica para mim. Por que será que tem algum significado em Deus encerrar os 10 mandamentos com cobiça? Ou será que... Eu creio que, em certo sentido, veja, você poderia colocar várias interpretações diferentes, nesse caso ali, motivos para isso, mas um deles, praticamente, eu creio que ele acaba complementando o que o primeiro mandamento diz. O primeiro mandamento começa, não terás outros deuses diante de mim, e agora o outro mandamento, praticamente o último, reforça esse não permita que nada tome o meu lugar ali. Em outras palavras, a obsessão por pessoas, por coisas ali que acabariam tomando o lugar de Deus. É interessante que é muito difícil você quebrar um mandamento isoladamente. Normalmente dá uma reação em cadeia, o efeito dominó, como nós dizemos ali. E eu creio que esse é um complemento final ali para tentar evitar que isso aconteça. Agora, há um texto que eu acho muito bonito que pode complementar essa ideia, que é Jeremias, capítulo 9, o verso 23 e 24. 9, 23, 24. Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Sempre haverá pessoas mais importantes, mais sábias e mais fortes do que eu. E sempre haverá pessoas inferiores. Se eu olhar para um grupo ou para outro, eu vou me estabilizar. Mas se minha segurança estiver em Deus, eu creio que é possível superar todo o egoísmo ou mesmo o orgulho de ser forte, rico e poderoso. Todos nós nos gloriamos, mas eu acho que nós deveríamos mais ou menos seguir o caminho de Johann Sebastian Bach, considerado por muitos como o maior de todos os músicos e compositores, que em algumas de suas partituras ele colocava S.O. e alguma coisa, Soli Dei Gloria, né? Glória somente a Deus. Em quem eu me glorio? Em mim mesmo? Nos outros? Ou me frustro com os outros ainda? Não, a glória está em Deus e ali está o meu referencial e meu estabilizador. Que pensamento importante para nós encerrarmos. Jesus disse a Nicodemos naquela visita de noite, né? Nicodemos, você tem estado olhando para a tua riqueza, para a tua sabedoria, para as tuas condições. Tira os teus olhos disso e fixa os teus olhos em mim. E quem sabe essa é a lição para cada um de nós, né? Fixar os nossos olhos em Jesus Cristo e que lá que nós vamos encontrar o verdadeiro significado da nossa vida e a paz que todos nós buscamos.
Pastores, muito obrigado por estarem conosco. Dr. Tim, muito obrigado por nos acompanhar através dessas jornadas dos 10 mandamentos. Foi uma grande alegria estar com vocês. Obrigado. Pastor Jimmy, você podia orar pelos nossos telespectadores? Senhor, que privilégio podemos conversar contigo através da oração. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos recebe e comunica graça, bondade e verdade sobre a nossa vida. Abençoe cada telespectador, cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Que possa, Senhor, se refugiar no Teu poder, na Tua graça. Jesus é o nosso libertador e por isso Ele nos convida agora a andar em novidade de vida, ao receber a Sua lei no coração. Venha, Senhor, com Teu poder libertar cada um de nós, para viver com alegria os Teus preceitos. Tire de nosso coração o poder da inveja, da cobiça ou do ciúme e coloque em nós, ó Pai, o amor, a verdade, a fé, a esperança. Que a Tua bênção, a Tua graça e Teu amor seja com todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quem sabe o pastor Jimmy tem um pensamento para encerrar o nosso programa hoje. Bill e todos os amigos, Jesus, Ele deu a sua vida por nós por causa do pecado. O pecado custou a vida de Jesus Cristo, mas a graça venceu. A lei de Deus nada mais é que uma manifestação da sua graça sobre nós. Por isso que ela começa com a palavra Deus e termina com o próximo. Deus agindo para salvar a gente e a gente para amar e ajudar nosso próximo a voltar-se para Deus. Que você possa, ao ler os mandamentos de Deus, encontrar a manifestação de um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que acalma a gente e um Deus que virá para, acima de tudo, fazer você andar lado a lado com Ele na eternidade. Que seja a realidade para cada um dos nossos telespectadores. Na próxima semana, nosso desejo é estar aqui. Espero que você esteja conosco. Lembre-se do nosso website, estaescrito.ca. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.